Leitura orante. A palavra de Deus explicada e convertida em oração. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Neste vídeo, nós vamos fazer a leitura orante de hoje com base na liturgia diária. E nesse tempo da Quaresma, eu convido você a refletir conosco as passagens bíblicas, buscando a nossa conversão diária. É importante lembrar que a leitura orante, também chamada de Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente com base na liturgia diária semanal e dominical. A liturgia orante consiste em entender a mensagem principal da passagem bíblica que lemos e como ela nos mostra a praticar os ensinamentos em nossa vida diária. Depois, fazemos uma oração baseada nesta mesma passagem bíblica, pedindo a Deus que nos ajude a entender e praticar a sua palavra em busca da nossa salvação e uma vida de santidade. Orações iniciais. Antes de começar a nossa leitura orante de hoje, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesta missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para que nos abençoe e oriente nesta meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introdução à nossa meditação de hoje. Hoje, dia 16 de março, chegamos ao segundo domingo do tempo da Quaresma e a cor litúrgica é roxo, representando um tempo de conversão e de penitência. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma nos convida a aprofundar a nossa caminhada de fé, confiando na promessa de Deus, buscando a conversão e contemplando a glória futura que nos espera. Na primeira leitura, Deus faz uma aliança com Abraão, garantindo-lhe uma descendência numerosa e uma terra prometida. Assim como Abraão confiou no Senhor, nós somos chamados a viver na fé e na esperança, certos de que Deus cumpre as suas promessas. O Salmo responsorial proclama que o Senhor é minha luz e salvação. Deus é nosso refúgio, aquele que nos sustenta em meio às dificuldades e ilumina o nosso caminho rumo à santidade. Já na segunda leitura, São Paulo nos lembra que somos cidadãos do céu e que Jesus transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Essa verdade nos enche de esperança e nos motiva a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. No Evangelho, contemplamos a transfiguração do Senhor Jesus. Sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e diante deles a sua aparência se transforma em um brilho glorioso. Moisés e Elias aparecem conversando com ele e a voz do Pai ressoa da nuvem. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Esse episódio revela a divindade de Cristo e antecipa a sua ressurreição, fortalecendo a fé dos discípulos
e nos exortando a escutar atentamente a sua palavra. Nesse tempo da Quaresma, Deus nos convida a confiar em sua promessa, a perseverar no caminho da conversão e a contemplar a sua glória. Que esta semana seja marcada pelo esforço sincero de mudança através da oração, do jejum e da caridade. Participe da Santa Missa deste domingo. Encontre força na Eucaristia para trilhar o caminho da fé e prepare-se para a alegria da Páscoa, deixando-se transfigurar pela graça de Deus. Primeira leitura. A primeira leitura deste Santo Domingo é do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos de 5 a 12, 17 e 18. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor e considerou isso como justiça. Ele disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abraão me perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma em frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? Nesta passagem, Deus reafirma sua promessa a Abrão, garantindo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abrão acredita no Senhor e essa fé lhe é acreditada como justiça. Deus, então, formaliza a sua aliança por meio de um ritual tradicional da época, onde animais eram sacrificados e divididos, e a presença divina se manifesta na forma de um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, selando a promessa de terra e descendência ao patriarca. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Deus nos convida a confiar em suas promessas, assim como Abrão confiou. Muitas vezes, diante das incertezas da vida, nós podemos duvidar se as bênçãos de Deus realmente se cumprirão. No entanto, essa leitura nos ensina que a fé é o que nos torna justos diante de Deus. Ele sempre cumpre a sua palavra, mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis. E a nossa resposta deve ser a mesma de Abrão: crer e esperar com paciência. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezamos. Senhor, aumentai a minha fé para que eu confie plenamente em tuas promessas, mesmo quando não vejo os frutos imediatos. Ensina-me a esperar com paciência e fidelidade, sabendo que tua vontade sempre se cumpre no tempo certo. Que eu possa, como Abrão, entregar minha vida em tuas mãos e seguir com esperança, sabendo que és um Deus fiel e misericordioso. Amém. Salmo responsorial. Neste segundo domingo da Quaresma, vamos meditar o Salmo responsorial 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é a minha luz e salvação. Ó Senhor,
ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e é a vossa face que eu procuro. Ó Senhor, é minha luz e minha salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O que este salmo diz? O salmista proclama em sua total confiança no Senhor, reconhecendo-o como sua luz e salvação. Ele expressa o desejo profundo de buscar a Deus e viver na sua presença, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. Ele espera no Senhor e encontra nele força e coragem para perseverar. O que este salmo nos diz para os dias de hoje? Assim como o salmista, somos chamados a confiar plenamente em Deus, mesmo quando enfrentamos incertezas e desafios. Em tempos de provação, devemos buscar o Senhor com fé e coragem, lembrando-nos que Ele nunca nos abandona. A nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença amorosa de Deus. O que este salmo nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezemos. Senhor, minha luz e salvação, fortalece minha confiança em Ti, que mesmo diante das dificuldades, eu nunca perca a certeza do Teu amor e da Tua presença em minha vida. Ensina-me a esperar em Ti com paciência e coragem, e que eu nunca me afaste do caminho da Tua vontade. Amém. Segunda leitura. Hoje meditamos na segunda leitura um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21 e o versículo 1 do capítulo 4. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? São Paulo exorta os fiéis a seguirem seu exemplo e o dos que vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Ele lamenta que aqueles que se comportam como inimigos da cruz, apegando-se às coisas terrenas e não buscando o céu. O apóstolo recorda que a nossa verdadeira pátria é o céu e que aguardamos Jesus, que transformará nossos corpos para a glória eterna. Com essa certeza, ele anima os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? A vida cristã exige vigilância e fidelidade. Somos chamados a viver como cidadãos do céu, sem nos deixar seduzir pelas vaidades do mundo. Muitas vezes, as preocupações terrenas podem nos afastar de nossa missão, mas devemos manter os olhos fixos em Cristo. Permanecer firmes na fé significa não apenas seguir os mandamentos, mas também ter uma postura de esperança e perseverança, aguardando a transformação gloriosa que Cristo nos promete. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezemos. Senhor Jesus, quero viver como um verdadeiro cidadão do céu, não permitindo que as preocupações deste mundo
nos desviem do caminho da santidade. Dá-me forças para permanecer firme na fé, seguindo o exemplo dos santos e de todos aqueles que testemunharam com a vida a tua verdade. Transforma-me, Senhor, e faz-me sempre buscar as coisas do alto, onde estás à direita do Pai. Amém. Evangelho do dia. A liturgia deste domingo da Quaresma nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. E da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? O Evangelho nos apresenta a linda cena da transfiguração de Jesus no monte, diante de Pedro, João e Tiago. Enquanto rezava, a sua aparência mudou, suas vestes ficaram resplandecentes e Moisés e Elias apareceram para conversar com ele sobre a sua missão redentora em Jerusalém. Os discípulos, ainda sem compreender o significado profundo daquele momento, queriam permanecer ali, mas foram envolvidos por uma nuvem e ouviram a voz do Pai: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Depois, Jesus ficou novamente sozinho e os discípulos guardaram silêncio sobre o que haviam testemunhado. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? A transfiguração nos ensina que a oração nos aproxima da glória de Deus e nos fortalece para os desafios da vida. Assim como os discípulos, também podemos desejar permanecer na tranquilidade das experiências espirituais, mas somos chamados a descer do monte e seguir a nossa missão. A voz do Pai nos lembra que devemos escutar Jesus em tudo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a nossa caminhada na Quaresma nos convida a olhar para Cristo transfigurado e confiar que, apesar dos sofrimentos e cruzes da vida, há uma glória reservada para aqueles que permanecem fiéis. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezemos. Senhor, diante da tua glória revelada na transfiguração, reconheço que preciso escutar mais a tua voz e confiar no teu caminho. Dá-me a graça de perseverar na oração, de buscar sempre a tua presença e de não me acomodar diante das dificuldades da vida. Que eu possa seguir firme, sabendo que a tua luz me conduz e que no tempo certo experimentarei a glória da ressurreição. Amém. Orações finais. Para finalizar, rezemos com fé e esperança e amor neste Deus que tanto nos ama. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.